Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve seu balanço divulgado nessa última semana. Estamos trazendo aqui as informações atualizadas dessa empresa. Estamos falando aqui da Companhia Brasileira de Alumínio S.A., a CBA. E a CBA, que foi uma indicação dos nossos inscritos aqui que pediram uma reanálise da empresa. Então vamos atender a todos vocês. Ao meu amigo Fernando Seidel, valeu Fernando, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu foi o meu amigo Pedro Henrique, grande Pedro Henrique, sempre junto conosco aqui, praticamente lá desde o começo do canal, sempre junto conosco aqui. Lhe agradeço imensamente todo o companheirismo ao longo de toda essa trajetória nossa aqui, Pedro. Também o Gomes, ô Gomes, que bom ter você conosco, seja bem-vindo e obrigado também pela participação e pela sugestão. E também Henrique Miranda, ô Henrique, uma honra contar com a sua presença aqui no canal, muito obrigado também pelo seu apoio de sempre. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Graf, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Companhia Brasileira de Alumínio, que a gente já retratou anteriormente, toda a história dela, inclusive tem um vídeo anterior que nós fizemos, eu vou deixar esse vídeo disponível aqui no final, contando toda a história para você saber detalhe por detalhe ali, um resumo da história da Companhia Brasileira de Alumínio, e nesse vídeo aqui a gente vai concentrar mais na análise do balanço, até porque a Companhia Brasileira de Alumínio, na metade do ano ali, deu um susto em todo mundo ali, com uma queda repentina de 10%, praticamente ali no mês de junho, e aí desde então a empresa, as ações da empresa, né, vem sofrendo bastante. E aí nós queremos entender através dos balanços o que vem acontecendo com a empresa para verificar se justifica ou não toda essa queda no valor das ações através das informações divulgadas pela empresa. Só para entendermos o que é a Companhia Brasileira de Alumínio, é uma empresa que pertence ao grupo Votorantim, né? E aí é uma grande produtora não só da bauxita, de alumínio, enfim, de toda a matéria-prima, né? Como também de produtos elaborados, né? Então, toda a parte de alumínio já processado, também a CBA ela participa, inclusive ela vem atuando muito forte agora também na parte de reciclagem de alumínios e contando também com usinas hidrelétricas próprias para reduzir seu custo de energia. Então é uma empresa que ela é bastante forte, tem o seu mercado principal aqui no Brasil, faz exportações também, mas a maior parte da sua produção ela se destina aqui no Brasil. E o que vem acontecendo nesse setor de alumínio, inclusive até explicado dentro das notas explicativas da empresa, é que ocorreu uma queda na demanda por alumínio, e essa queda de demanda por alumínio, principalmente no mercado internacional, forçou os preços do alumínio para baixo. E aí, como a empresa é localizada aqui no Brasil e também você tem uma inflação, né, um aumento de custos aqui no Brasil em decorrência da inflação, então nós temos o quê? Um aumento no custo da produção do alumínio, e aí nós temos também uma redução do preço de venda no mercado internacional, e esse preço de venda é que dita também, do mercado internacional, é o que dita o preço de venda dentro do mercado nacional. Então essa pressão de custos com uma redução do preço de venda é que vem forçando. Quando que isso aí vai reverter? Quando o preço do alumínio no mercado internacional começar a voltar aos seus níveis, teoricamente, normais. Quando também a questão do dólar também voltar a subir, e aí toda essa combinação de negócios ou de fatores pode fazer com que o preço do alumínio suba e, sem se manter no custo, a empresa volte a gerar resultados com a produção. Mas, enfim, tudo isso aí nós vamos ver através do balanço. Para tanto, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do terceiro trimestre de 2023, e também trazemos aqui uma análise trimestre por trimestre do que vem acontecendo com a CBA ao longo desse ano de 2023. Então, para entendermos a CBA, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Brasileira de Alumínios, a começar lá pelo ano de 2019, para podermos entender o que vem acontecendo com a empresa.
ela registrava um ativo total de 9 bilhões 816 milhões de reais de bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio. Grande parte do patrimônio está aqui, no imobilizado. Então, aqui é toda a estrutura física de funcionamento da empresa, máquinas, equipamentos, a estrutura, instalações, enfim, tudo aquilo que é necessário para ela desenvolver sua atividade. Que representava lá em 2019 48,3% de tudo aquilo que ela tinha dentro do seu patrimônio. E o capital de giro fecha 2019 com 2 bilhões 669 milhões. 648 milhões era a posição de caixa, 404 milhões contas a receber e os estoques da CBA, 928 milhões lá em 2019. 688 milhões, aqui são outros valores a receber de curto prazo, sendo que a maior parte de impostos a recuperar. No ano de 2020, a CBA ela pula de 9.800 para 11.210. E aí, ao pular de 11 para 11.210, temos aqui um aumento no capital de giro que foi para 3 bilhões 405, aumentando o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 300, o contas a receber com 474 milhões e os estoques fechando com 1 bilhão e 69 milhões lá em 2020. Já no ano de 2021, ela cresce mais um pouquinho, ela vai para 11 bilhões 965 e o capital de giro vai aumentando, 4 bilhões 454 milhões, representando agora 37,2% de tudo aquilo que tinha dentro do seu patrimônio. A posição de caixa passa agora para 1 bilhão 786 milhões. Também temos aqui um aumento no contas a receber, fechando em 698 milhões e os estoques com 1 bilhão 592 milhões. Já para 2022, a CBA aumenta mais um pouco seu tamanho, vai para 12 bilhões 274. Só que aqui agora nós temos uma pequena queda no capital de giro, que vai para 4.270, uma redução no volume de caixa para 1 bilhão 188, também temos uma redução no contas a receber para 496 milhões e um aumento dos estoques. Os estoques agora fecham com 1 bilhão e 800. 9 meses depois, agora em setembro, a CBA é uma empresa de 13 bilhões 494 milhões. E o capital de giro volta a subir, chegando agora a 4 bilhões 912, com 1 bilhão e 300 em caixa, 500 milhões em contas a receber e os estoques cada vez mais altos, 2 bilhões 137 milhões de reais. Então o que nós observamos só no ativo da empresa? Que é uma empresa que vem numa crescente, que o capital de giro aqui também vem crescendo gradativamente. E nós temos também aqui no imobilizado que ele sai de 4.700 para 5.100, 5.190, 5.530, 5.994. A empresa ela vem mantendo a sua política de investimentos na sua estrutura de produção. Tá? Então, olhando só o ativo, é uma empresa que ela vem numa crescente. Olhando o passivo, nós vamos ver da onde que vem os recursos para esse crescimento todo. E aí os recursos eles são originados de capital próprio, 5 bilhões 128 lá em 2019, e capital de terceiros, 4 bilhões 687, que representava 47,8%. Isso quer dizer, o tamanho da dívida da empresa, 47,8%, sendo que a maior parte é aqui no longo prazo. Já no ano de 2020, 7 bilhões 470 é o tamanho da dívida da empresa, com 66,6% de representatividade. Chegando em 2021, 7 bilhões 249, uma reduçãozinha aqui na dívida da empresa, fechando com 60,6%. A dívida cai mais ainda em 2022 para 6 bilhões 951, com 56,6%. E esse ano a dívida volta a subir, batendo em 8 bilhões 468 milhões, com 62,8%. O aumento dessa dívida se dá aqui no longo prazo, onde, de acordo com as notas explicativas da empresa, foram feitos também financiamentos para a exportação, para parte do seu faturamento, que é decorrente da exportação. Então, fez com que a empresa buscasse linhas de crédito e financiamentos para bancar as suas exportações. Mas o fato é que a dívida sai de 47% para 66%, 60%, 56%, 62,8%. E os resultados produzidos pela CBA, então, são vistos aqui na DRE. O faturamento sai com 5 bilhões e 200 em 2019, 5 bilhões e 400 em 2020, 8 bilhões e 400 em 2021, 8 bilhões e 800 em 2022 e agora até setembro acumula 5 bilhões e 444 milhões de faturamento. O que nos dá uma projeção de um faturamento aí perto de 7 bilhões e 500 aproximadamente
para 2023. Então, repare que o faturamento, a venda da empresa vai ser menor, pelo menos até o momento, vem sinalizando isso, que ela vai ser menor do que foi em 2022. Então, não que tenhamos apenas uma queda na venda em termos reais, mas também, principalmente, uma queda em termos de valor. Tá? Bom, e aí, mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo. Lá em 2019, um prejuízo de 34 milhões, em 2020, um prejuízo de 879 milhões, prejuízo esse revertido em 2021, que se tornou um lucro de 837 milhões. Em 2022, aí nós temos um lucro de 957 milhões. Agora, esse ano, a empresa vem trabalhando com prejuízo de 223 milhões de reais. Ao analisarmos detalhadamente esse prejuízo, nós vamos ver aquilo que falamos há pouco do peso do custo, que representava 87,5%, aí no ano de 2020, 89%, em 2021, 80%, em 2022, 81%, e esse ano o peso do custo já chega a 99,5%. Isso quer dizer o quê? Que temos aqui uma elevação de custos, não repassado a preço de venda, a razão pela qual a margem bruta da empresa é de apenas 0,5%. E outro detalhe também que chama a atenção aqui no caso da empresa é esse resultado financeiro, que consumia 4,7% do faturamento, em 2020 9,1%, em 2022 5,9%, em 2021 5,9%, em 2022 praticamente nós não tivemos aqui resultado financeiro negativo. E esse ano o resultado financeiro volta a ser, consumir, né, 1,6% do faturamento da empresa. Isso em função do aumento do endividamento, consequentemente temos também o aumento do resultado financeiro. Então agora aqui eu trago trimestre por trimestre do que vem acontecendo com a CBA, né? Então começando lá pelo primeiro trimestre, onde ela apresenta o faturamento de 1 bilhão 915, no segundo trimestre 1 bilhão e 600, no terceiro 1 bilhão e 800, totalizando aqui 5 bilhões 444. Então o faturamento da empresa ele cai agora no segundo trimestre, volta a subir no terceiro trimestre, porém não vem conseguindo deslanchar. E aí que entra a questão do peso dos custos que a gente falou, que o custo, ele que era 96,9, sobe para 98,4 e agora nesse terceiro trimestre, o custo ele está superior ao preço de venda, então ele chega aqui a 103%, fazendo com que na média do ano 99,5%. Né? E também quando a gente fala da despesa financeira, que aqui praticamente não tinha despesa financeira, o resultado financeiro negativo, no segundo trimestre até acabou tendo 184 milhões positivo, e agora no terceiro trimestre 273 milhões de resultado financeiro negativo, culminando aqui com o resultado financeiro consumindo 1,6% do patrimônio da empresa. O primeiro trimestre de 2023, a empresa ainda fecha com lucro, 89 milhões. No segundo trimestre, 49 milhões de prejuízo. E no terceiro trimestre, 263 milhões de prejuízo, culminando com um prejuízo total de 223 milhões nesse ano de 2023. Então, é aqui que está o grande problema da empresa, que a falta de um volume maior de faturamento, não só em termos físicos, de venda física, mas em termos de valor, e aí, consequentemente, também uma redução do peso do custo para que a empresa possa voltar a dar lucro, que é a nossa expectativa aí na sequência. A situação financeira da empresa, trago para vocês aqui rapidamente, nesse quadro, como que está a situação financeira. A liquidez geral sai de 0,93, cai para 0,72, 0,77, 0,78, 0,75. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 75 centavos. Quer dizer, se fosse pagar todas as dívidas, não teria condições. Mas como grande parte da dívida, a maior parte da dívida é de longo prazo, nós olhamos essa liquidez corrente. E a liquidez corrente, ela sai com 2,16, cai para 1,71, sobe para 2,06, cai para 1,95 e agora sobe para 2,26. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a CBA dispõe de R$ 2,26. Paga, sobra tranquila, a situação financeira da empresa não tem problemas financeiros. Já o endividamento nesse quadro, nós vamos ver aqui o comportamento, o tamanho da dívida, que sai com 47,7, cai para 66,6, cai para 60,6, e aí cai ainda para 56,6, e aí depois, na sequência, agora em 2023, sobe para 62,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 62,7%.
Sobre a rentabilidade, até não vou trazer aqui o quadro, até porque em função da empresa estar trabalhando com prejuízo, os indicadores seriam negativos. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é esse quadro mostrando alguns indicadores relacionados às ações. Hoje uma ação da CBA vale R$ 8,03 com base no patrimônio da empresa. Porém, você compra uma ação da empresa por R$ 3,72. Então, o valor de mercado dela bem abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,46, que indica que as ações da CBA são vendidas com deságio de 54%. Lucro por ação não tem, a empresa vem trabalhando com prejuízo, na verdade é um prejuízo por ação de R$ 2,11, o que também dá uma rentabilidade negativa de 56,72%. Isso porque, ao comprar uma ação de R$ 3,72 e perder, né, e se mantendo esse resultado, perder R$ 2,11, o acionista estaria perdendo 56,72%. Dividendos por ação com base no lucro de 2022, esse ano de 2023, a CBA distribuiu 34 centavos a título de dividendos. PL não tem, né, porque para ter retorno tem que ter lucro, e como não está tendo lucro no momento, não há como se medir tempo de retorno. Free float, 32% das ações, 0,11, né, são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, que é o grupo Votorantim, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a CBA fosse vendida, seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. Aproveito também e trago para vocês aqui o comportamento das ações desde o IPO realizado lá em 2021, quando a ação ela saiu com R$ 11,90 aproximadamente, e ao entrar 2022 a ação disparou, olha lá, ela chega lá atingindo um pico na faixa de R$ 22,70. Só que daí não se sustentou e acabou caindo e volta lá para o patamar de R$ 9,50, tem algumas oscilações para cima e para baixo, mas vai praticamente trabalhando entre R$ 9 e R$ 11 até 2023. E entra 2023, aí sim, aí as ações elas caem mais ainda, aí elas vêm lá dos 9, praticamente R$ 12 que ela chegou a ter ali no começo de 2023, aí ela vem caindo para R$ 4,90, oscilando ali perto de R$ 5, e agora trabalhando aí na faixa de R$ 3,72 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da CBA tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia Brasileira de Alumínios S.A. Então, mais uma empresa analisada, a Companhia Brasileira de Alumínios. Muito obrigado aí pela participação de vocês, e muito obrigado pelo pessoal que sugeriu a CBA, né? E é um prazer sempre poder lhes atender. E como nós sempre dizemos aqui, a análise de balanços, ela é a ferramenta que nos mostra o comportamento da empresa. Então, nós temos tanto o comportamento das ações, que elas são ditadas pelo mercado, e aí nós temos o comportamento pela empresa, que é ditado pela própria empresa, claro que com influências da economia de uma forma geral. E aí muitas vezes nós vamos ver a empresa que vem gerando lucro e a ação caindo, e outras empresas que vêm trabalhando com prejuízo e a ação subindo. Então são fatores assim que são descasados, né, o comportamento da empresa do valor da ação. Porém, o mercado ele sempre corrige todas essas distorções. Com o tempo, pode acontecer de uma empresa vir com lucro e a ação cair, mas isso aí, com o tempo, o mercado corrige novamente, porque se a empresa é boa, a tendência da ação é sempre subir ao longo da sua existência. E a análise de balanço, ela nos mostra isso, o que vem acontecendo com a empresa, né? Passo a passo do que vem acontecendo com a empresa. E todo esse processo de análise de balanço, inclusive, você pode aprender de uma forma rápida, simples e descomplicada através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, nós temos aqui o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você pode, com um custo muito baixinho, aprender também a fazer análise de balanços, entender o que os números querem lhe contar, para você poder tomar decisões sempre com mais segurança, com mais confiança, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno, para lá na frente poder construir o seu patrimônio. E ao construir o seu patrimônio, poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.